toda a Leopoldina, recreio até o bar presente com o pessoal do bar. E, bom, como todos vocês aqui já conversou, já sabe, eu sou um representante da FIFA agora, autorizado a representar legalmente o atleta em cenários internacionais e nacionais. E a FIFA regularizou essa profissão, somente o agente FIFA pode fazer isso por causa de outros agentes que não tinham a licença antes, eles extorquiam os atletas, né, todas essas coisas que a gente já ouviu, multas elevadas de rescisão de contrato, e a FIFA regulamentou e estruturou desde a categoria de base do atleta até a vinda final dele no setor internacional. Quando eu vim aqui em abril, eu conheci o Jonathan, o filho dele joga futebol em Portugal, e o Jonathan me explicou como foi o processo do filho dele, nas vendas, nas transições, como foi o processo até chegar em Portugal. Ele me falou, olha, filho, para você começar, você tem que ter a licença da FIFA, é onde vão abrir as portas. E durante o processo de seleção da FIFA, o processo das provas da FIFA, eu não pude começar o trabalho, porque um dos motivos era não estar trabalhando no meio durante as provas. Então, esse foi só um começo. E a minha intenção pela bagagem que eu tenho, assim, da língua, do inglês, do espanhol, de lidar com os contratos, de construção, já é uma bagagem muito boa para chegar perante ao clube internacional e lidar com os contratos e intermediação de valores e com a língua também. Então, assim, eu estou buscando estar no cenário internacional para vender esses atletas. Para vender esses atletas, eu preciso de ter atletas, senão eu não vou conseguir vender atletas. Então, hoje eu vim aqui em Leopoldina, vim na região, porque é uma região que possui muitos atletas, né? Meu tio aqui é um exemplo de um atleta da região, profissional, e tem vários outros atletas. Bom, eu não vou entrar tantos em detalhes de todos os atletas que temos, mas todos nós sabemos que temos muitos atletas. Na quinta-feira eu vou estar encontrando com um clube formador de atletas de Búzios, que a porcentagem de formação de atletas para clubes profissionais é muito grande. E logo após eu vou estar indo no Fortaleza, eu vou estar indo no Fluminense, eu vou estar indo em São Paulo, encontrando com clubes profissionais, entendendo o centro de treinamento, entendendo como é o processo de seleção e qual tipo de atleta eu preciso de ter na minha mão para chegar no clube profissional e falar assim, esse atleta de 14 anos está aqui o que você precisa. E a gente já sabe que ele vai passar, o clube nacional da primeira divisão vai abrir as portas para esse atleta e nós vamos encaminhá-lo logo em seguida, com 18 anos, que o atleta só pode sair do Brasil aos 18 anos, vamos encaminhar ele para o setor, para a área internacional. Voltando, o motivo dessa reunião hoje, né, de estar aqui, é mais mesmo para conhecer. Eu tive a oportunidade, o Cristiano me abriu os clubes ontem, o clube do Ribeirão Preto, eu tive a oportunidade de entender um pouco da formação do atleta de base de Leopoldina, e o Cristiano me falou que tem 127 alunos. Né? O Lamazia tem bastante alunos também. Recreio tem mais de 100. O ideal aqui. O ideal tem mais de... Sandro, tem mais de 100 alunos, não tem, né? Tem quase 300. Olha só, então assim, nós temos aqui mais de 600 crianças que jogam bola. Então, quantas dessas crianças se profissionalizam? Então, essa que é a minha intenção, de juntar todos nós para fazermos, se conseguirmos 10% dessas crianças colocar na categoria de base no clube profissional, eu acho que o Iubá, os clubes já até colocaram no Bragantino Red Bull, já tem alunos lá. Então, assim, se nós conseguirmos nos juntarmos e estruturarmos de uma maneira, vou dizer assim, não profissionalizada, mas assim, uma metodologia que a gente vai conseguir colocar esse aluno num clube profissional, a gente já vai estar encaminhando ele logo em seguida para um clube internacional e assim, todos vamos ganhar, porque o clube formador ganha, as pessoas que estiveram envolvidas com o atleta ganham. Então, assim, Leopoldina ganha, a região é uma coisa que todos, né? Atleta do Ceará, sou atleta do Sul, eu vou ganhar a minha comissão na venda do atleta. Mas para mim faz muita diferença se o atleta for daqui, porque eu sei que todos vocês vão ganhar na venda.
sejam no setor familiar do atleta, né, seja no setor educacional, todos vamos ganhar. E assim, uma coisa, se no final não conseguimos colocar o atleta no profissional, ainda podemos tentar encaminhar o atleta para uma bolsa de estudos, porque ele já vai ter a base do futebol. Então são vários cenários que podemos explorar, e hoje é só o início disso. E o Bernardo foi meu amigo de colégio, estudei com o Bernardo desde do pré-primário. O Jonathan é uma pessoa que está aqui em Leopoldina, que está desenvolvendo junto comigo como ele está trazendo para os pessoal de bar, está desenvolvendo isso junto comigo. E eu vou passar a palavra para o Jonathan para explicar um pouco mais sobre como podemos participar disso, e depois o Bernardo também. É só uma coisa que a gente está começando, mas hoje, cada dia a gente cada um vai trazer mais benefícios para ele. Bom, tudo começou aqui, né? Uma conversa que nós tivemos informalmente, ele querendo saber um pouco mais sobre o futebol, como que funcionava as transações, os clubes, a abertura de mercado. E eu expliquei para ele, olha, você tem a facilidade do idioma, você tem o conhecimento do mercado internacional, no amplo geral. O primeiro passo seu é ser um agente FIFA. Você sendo um agente FIFA, nós já estamos com uma parte bem encaminhada, certo? E qual que é o outro passo agora? O outro passo era justamente a gente iniciar, quem sabe aqui nós estamos iniciando dentro da nossa região um marco, né, que podemos mudar a história de Leopoldina. Por que mudar? Porque a gente até então, a gente vivia muito no amadorismo do profissional, dos clubes aqui, do geral. Né? Por que o amadorismo? Porque a gente sabe que realmente o recurso financeiro para os clubes é difícil, mas a gente, na hora que um clube entender que a base do clube é a sua fonte de renda, as coisas começam a mudar, entendeu? Então, como ele disse, 600 alunos aqui. Por que desses 600 alunos a gente não consegue formar um atleta profissional? Onde está o erro? O que está acontecendo? Certo? Por que um clube com 60 alunos tem 6, uma média de 10%? A metodologia, a aplicação de ensinamentos, estudo de futebol, que a gente vive hoje muito no solta a bola lá, moleque, corre e vê, aqui é bate lateral, aqui bate escanteio, você é goleiro, e ponto, mas isso não acabou. Essa geração não pode existir mais. A gente tem que trazer uma geração de ensino, de metodologia, de estudo, de trazer o atleta para dentro de uma sala de aula, por exemplo, de explicar para ele como que é esquema tático, técnico, formação, tudo mais, coisa que a gente não tem até então. E essas são coisas simples de fazer, certo? Então, a gente só vai colher frutos lá na frente se a gente mudar essa nossa metodologia da nossa região, no geral. Eu trouxe o Renato aqui também, porque é uma pessoa que eu já lidei muito lá em Ubá. O meu menino daqui passou pelo Ubaense. Então, quer dizer, igual ele, saíram 3 jogadores daqui, da mesma geração que dele. Nós tínhamos que ir todos os dias para Ubá. Todos os dias a gente ia para Ubá para treinar no Ubaense, porque a gente sentia falta da nossa cidade de ter essa metodologia. Lá são professores, estudados, com pós-graduação, com tudo. Então por que nós não vamos investir nesses profissionais? Para ter na base aqui esses profissionais. Porque, vamos dar um exemplo, a gente vê um jogo de sub-15, é inadmissível a gente ver um menino de sub-15 não saber bater um lateral. Né? Então, numa conversa agora recente, o Renato falou, o América, Cruzeiro, os 3 grandes clubes de milho, a gente não tem material para mandar para eles. Não está tendo. Não estão tendo material. Por que não estão tendo material? Porque nós estamos matando os meninos na base. Nós estamos matando os meninos na base no sentido de que não dá a eles a formação correta para isso. Não dá a eles a situação de ensinamento de futebol. Esse é o principal motivo. Ele teve em Portugal, disputou o campeonato lá, o sistema lá é tático. Se não entender de tática de futebol, está fora do mercado. Então, hoje aqui, se a gente pegar um menino de 15 anos em Leopoldina e falar com ele sobre tática de futebol, ele não sabe. Certo? Então, acho que a gente está plantando aqui uma semente que a gente pode mudar essas gerações futuras. A gente pode mudar essa metodologia mais à frente. Trazer profissional para Leopoldina que possa dar, graças a Deus, o nosso prefeito aí, que está dando todo o suporte no desporto da cidade, incentivando, ajudando os clubes, ajudando, né, tudo isso. Amanhã
amanhã depois a gente pode fazer uma copinha na cidade, com certeza, tenho certeza que a prefeitura vai colaborar para a gente fazer uma copinha, trazer clubes para cá, né? Para mostrar toda essa interatividade e essa mudança de metodologia. Se a gente não trouxer a mudança de metodologia, nós vamos passar mais 10 anos com os meninos saindo e outros ganhando. E aqui nada. Então a nossa ideia foi justamente essa. Felipe, a gente FIFA, que aí a gente vai traçar um método de trabalho diferenciado para que a gente possa no mercado levar os meninos daqui, levar os meninos que passaram no Ribeiro, passaram no Ideal, nos outros clubes daqui da região, no Bar, né? Mas para isso nós precisamos de mudar a nossa metodologia, nós precisamos de mudar os nossos entendimentos sobre o futebol, certo? Porque nós vamos passar mais 10 anos e disputando nada, praticamente, certo? Então o Felipe, ele abraçou essa ideia, ele abraçou essa causa e fez o curso, fez a prova, foi aprovado. E detalhe, o índice de aprovação no mercado internacional foi muito baixo. Então, não é uma provinha simples, não. Essa provinha da FIFA, ela muitos fizeram e não foram aprovados. Então, a gente vê que o menino se qualificou, buscou conhecimento, então ele quer fazer diferente, certo? Então, esse é o nosso objetivo, de reunir todos aqui, para que a gente reúna todos. Todos estão aqui, são apaixonados pelo futebol. Todos estão aqui, gostam do futebol. Eu falo que o futebol é o maior espetáculo do mundo, porque ele consegue reunir 50 mil pessoas numa arena com os mesmos atores. Uma semana depois, os mesmos 50 mil com os mesmos atores. Qual espetáculo que faz isso? Só o futebol faz isso. E ele proporciona muita coisa em volta. Não é só as quatro linhas. O mundo que gira em torno de futebol, ele é muito rentável, certo? E prazeroso, lógico, todos nós gostamos de futebol. Então, foi dado o primeiro pontapé, nós vamos estar juntos para poder buscar essas diferenciações, essas situações diferentes do mercado, buscar outras portas, evitar que os grandes centros busquem daqui os melhores e levem, e só os grandes centros ganhem. Por que não? Amanhã depois o Ribeiro não queira ganhar, o Ideal ganhar, o Bar ganhar, assim, sobre a venda e sobre negociações desses jogadores. Por que não? Por que deixar só para os outros? Né? Então, acho que aqui nós estamos plantando uma semente que eu espero que em anos mais à frente, porque lógico é demorado, né? Nada se começa de um dia para o outro, mas que dê a gente lá na frente a satisfação e lembrar que um dia estivemos aqui todos reunidos, né? E mudamos uma metodologia, né, dentro do nosso mercado de futebol. Então, e ele pede a nós a ajuda e nós vamos trabalhar na parte jurídica do negócio, aporte de transações e em conjunto. Olha, nós temos um jogador assim, vamos analisar? Vamos lá analisar, nós vamos ver, nós vamos produzir vídeo dos meninos, nós vamos fazer com que tenha um profissional. Hoje, o jogador de futebol, ele precisa de ter sua imagem divulgada. Ele precisa de ter seus vídeos, ele precisa de ter o seu... Porque é um cartão de visita. Você vai chegar para qualquer clube, primeira coisa que você vai perguntar, cadê o vídeo? Cadê os highlights do menino? Não tem highlights. Inclusive a equipe do Céu Azul até hoje aqui disponibilizou até nessa ideia da copinha para mesmo estar fazendo o vídeo e colocando. Quem sabe a gente não organiza mais à frente aí, né? Porque as copinhas geralmente acontecem nas férias, sempre em janeiro ou em julho. Organiza uma copinha aqui, nós temos estádio, nós temos campo, vamos organizar, trazer os grandes clubes para cá, né? Para ter mesmo quem a gente que está aqui, verificar que o potencial nosso talvez precise de mudar diante do grande cenário, diante do grande mercado. O Renato fala sempre de alguns clubes, você acabou de falar, né? Você chega, pede jogador, você manda o jogador não corresponde. Por que não corresponde? Porque aqui na base ele não tem ensinamento, ele não tem, sabe? Se ele virar para a escola, nós vamos jogar no esquema 4-1-4-1, o treinador vai falar assim, mas como é que é isso aí? Como é que, sabe? Tipo, lateral, você não tem, fecha o corredor, vai falar, que corredor? Sabe? Umas coisas assim, que acho que a gente precisa de mudar isso, né? Então esse é o nosso objetivo, esse é o nosso propósito, e como ele é um agente, é trazer para o nosso mercado, trazer para a gente aqui, para não precisar de sair daqui. Vamos sair daqui para quê? Para
para que mandar para os grandes centros? Para que mandar para os grandes centros? Né? Então, mais a gente agradece mesmo a todos que compareceram. Tenho certeza que todos aqui realmente são apaixonados e vivem o futebol na veia, né? A gente sofre, a gente se diverte, mas eu acho que diante desse cenário, de além da gente deixar de ser o torcedor e passar a ser um profissional do futebol, né? Um profissional de gerir essa estrutura toda, certo? Bernardo. Boa noite, pessoal. Agradecer aqui o convite do Felipe de estar podendo participar desse projeto. Fico muito honrado porque o Felipe é o meu primeiro amigo de infância. Estudamos juntos a vida inteira, sou uma semana só mais velho que ele. Então a gente sempre teve esse laço e torna a minha missão aqui ainda de muito maior responsabilidade, né? Porque fico muito feliz quando eu vejo um amigo assim logrando êxito na carreira, tendo todo esse sucesso e agora iniciando um novo segmento que é o futebol, que eu sempre tive envolvido, que eu adoro, né? E agradecer a todos vocês que vieram, as autoridades, que eu agradeço aqui em nome do nosso prefeito Pedro Augusto, que tem sido um prefeito muito participativo no esporte, tem colaborado muito, tem fomentado principalmente o futebol aqui em Leopoldina, bem como agradecer a presença de todos os dirigentes de clubes que estão aqui presentes e que eu tenho uma boa relação com eles. E eu acho que o Jonathan, um colega advogado aqui, com experiência que teve na carreira desportiva, ele sintetizou muito bem o que se tornou hoje esse mercado da bola. E quando ele fala desses conceitos, principalmente de tática do futebol, eu dou como exemplo, ano passado, eu estive em Belo Horizonte, no fruto de uma parceria do Lamazia com o Ribeiro Junqueira, com apoio do prefeito Pedro Augusto, que inclusive forneceu o transporte, e levamos lá cerca de 14 atletas, 9 do Sub-13, né, e 5 do Sub-15. E eu fui com a turma do Sub-15, depois o Marcelo e o Henrique foram com a turma do Sub-13. A gente esteve lá no América, né? Primeiro fizemos uma pré-observação aqui em Leopoldina, com a presença do observador do América, depois levamos, e aí sim que a gente observa que o sarrafo está muito alto. E aí eu lembro muito bem de uma observação que eu conversei com o coordenador da categoria da base. Ele falava assim, olha, repara como que os clubes do interior, eles não trabalham muito a questão da amplitude e da profundidade. Por quê? Porque o nível do futebol ficou tão competitivo que o espaço diminui e eles querem que o jogador use todo o campo. O jogador vai até a linha de fundo, use o máximo da bem mesmo, para eles é quase que um campo inteiro. Exatamente, porque hoje o futebol acabou virando detalhe. E aí quando o Felipe vem com essa ideia, e que eu de antemão já digo que eu estou dentro, né? Estou aí para poder participar, não só com os clubes de Leopoldina, mas os clubes da região, o ideal aqui sendo representado pelo Merica, sendo representado pelo Sandro, mas porque a gente tem que pensar a longo prazo. O Felipe, o mais difícil ele já conseguiu, que é passar numa prova rigorosíssima, né, que é a prova da FIFA, é muito difícil conseguir essa credencial. Ele tem as vantagens, ele mora hoje num país de primeiro mundo, que é os Estados Unidos, já me mostrou alguns contatos aí que eu jamais imaginaria como uma pessoa que Leopoldina poderia estar fazendo com pessoas importantes do mundo da bola, né? Então a gente tem que ter a preocupação e responsabilidade de formar um jogador, não vou dizer pronto, é muito difícil falar pronto, mas num nível alto, para ele não queimar o filme dele, né? Vou usar a expressão mais popular aqui, porque a gente tem que ter muito cuidado com relação a isso. E é onde que eu vejo, principalmente, que a gente pode mudar nos conceitos do clube. É natural que os familiares abraçam, os amigos abraçam, e todo mundo acha que tem um Pelé ali dentro de casa. E não é bem assim, né? A gente tem que ter
essa consciência. E o que eu vejo muito, às vezes vem da própria família e fica focando com o atleta de um lado para o outro. Por quê? Porque o futebol, até então, na base, vinha sendo muito feito na base do achismo, não tinha os conceitos. Agora que mais recentemente o Lamazeu veio fazendo, o Ribeiro vem fazendo, os outros clubes aqui também tentando. Então muitas vezes o atleta, ele sai daqui, ele desponta, você vê lá o jogador num time de Série A, você não sabe como é que ele chegou lá e o clube que estava aqui, ele não ganha absolutamente nada. E aí isso vai se tornando um ciclo vicioso. Então a gente precisa mudar isso. A última vez, você falou de copinha, a última vez que eu vi uma copinha nesse nível de férias de julho, de janeiro, que realmente movimenta, é importante, não só para o esporte, mas para a qualidade. O prefeito gostaria, em primeiro lugar, de parabenizá-los pela realização desse encontro. Não é? Eu vi aqui nessa reunião uma coisa que me impressionou muito. Em primeiro lugar, pelas palavras aqui do Jonathan, mostrando de maneira muito clara e muito cristalina que na vida hoje nós temos que nos capacitarmos. Porque a pessoa só tem êxito, não seja no futebol, em qualquer negócio, quando ele procura se capacitar. Ele procura realmente pegar o trilho da capacitação, do estudo e do treinamento. Exatamente o futebol hoje não é diferente. Então isso mostra maturidade, isso mostra que nós precisamos realmente caminhar numa nova estrada. E nós tivemos aqui hoje também a presença de uma pessoa, que é o Felipe, que é credenciado de uma organização internacional que pode ser extremamente útil no sentido de fazer com que Leopoldina dê um passo adiante em identificar aqueles atletas, dos 600 que nós temos, ou 1000 que nós temos na nossa micro-região, que possam realmente se despontar no cenário nacional ou até internacional. E, por outro lado, nós temos aqui um vereador que representa os colegas aqui presentes, apaixonado pelo futebol e que também tem dado aí uma contribuição excelente e que mostrou que conhece de maneira profunda aquilo que ele tanto gosta, que é essa prática esportiva. E eu fico aqui entusiasmado, porque eu acho o seguinte, eu acho que o caminho é esse. Eu acho que nós estamos com essa reunião na trilha certa. E me coloco na condição de prefeito de apoiar com apoio político, de apoiar com vontade política, no sentido de realizar uma copinha aqui, que seja uma copinha diferenciada, que seja uma copinha que a gente possa falar, que tem inclusive observadores oficiais da FIFA vendo os meninos jogarem e para que possam entender que Leopoldina leva isso a sério. Não só Leopoldina, mas que aqui seja um microcentro de uma região que é muito propícia e as pessoas são apaixonadas pelo esporte, que é o futebol. Então fica aqui a minha palavra de apoio, não só de apoio, mas porque eu costumo falar que as palavras falam e os exemplos gritam. E que essa reunião de hoje deixe de ser de palavras e passam a ser de exemplos. Exemplos no sentido da gente procurar pôr em prática essa nossa vontade. Nós temos aqui vários representantes de atividades esportivas que podemos criar, quem sabe, um comitê no sentido de fazer o programa e apresentar esse programa para a prefeitura para que nós possamos apoiar de maneira definitiva e fazer de Leopoldina, já nesse ano agora que se inicia, não é? Em janeiro ou fevereiro, essa copinha que foi aqui ventilada seria o primeiro degrau de um projeto. Então fica aqui essas duas palavras. Muito obrigado. Eu gostaria de agradecer a presença de todos vocês hoje. Como provavelmente vocês todos já conhecem, todos vocês, mas eu não conheço muito de vocês e hoje foi o primeiro passo para mim. E eu acho que para esse projeto vai ser foi o primeiro passo também. Muito obrigado a todos vocês por Leopoldina estar me aceitando. E às vezes o pessoal tem alguma dúvida também, quer perguntar. Vem cá tirar uma foto.